Oi pessoal, eu sou André Pestana, professor e jornalista, e hoje eu vou conversar com vocês sobre as expectativas e as incertezas dos profissionais de educação em relação ao futuro das suas carreiras. Mas antes da gente iniciar, eu peço a vocês, deixem o like e se inscrevam no canal Educação em Movimento. Vem comigo. Bom, pessoal, hoje eu vou conversar com vocês exatamente sobre um tema que, de certa forma, vem sendo questionado, né? Qual vai ser o futuro do meu trabalho na escola? É claro que quando a gente mira na dimensão pedagógica, em especial do trabalho do professor, é, nós já temos aí fartas evidências e encaminhamentos sobre uma nova tendência, isso veio para ficar e nós já sabemos. Mas a questão aí agora é o seguinte: e os outros profissionais da educação? A portaria, a secretaria, o pessoal de atendimento, a assistência de pátio, como é que fica esse universo, né? O que vai acontecer com essas pessoas? A gente precisa fazer algumas reflexões, né? É claro que no retorno a esse novo normal, né, que nós estamos aí, a expressão que se cunhou, né, e que virou o senso comum da retomada das atividades, nesse novo normal é evidente que a gente vai ter algumas situações que vão se reconfigurar, né? A questão da flexibilização dos horários, por exemplo, o trabalho em casa, por exemplo, o home office, isso veio efetivamente, verdadeiramente para ficar. A questão é como isso vai ser sistematizado. Essa palavra me parece a palavra que vale o ingresso, né? Como é que a gente vai sistematizar? Porque até o presente momento, independente de você estar em sala de aula, na direção do colégio ou na portaria, né, o que nós vivemos foi uma ruptura e foi uma mudança da noite para o dia, né? Aquela velha história, a gente dormiu de um jeito, acordou de outro. Só que isso ainda precisa ser sistematizado, organizado, de tal maneira que as nossas atividades propriamente não sofram, né, as nossas responsabilidades, aquilo que a gente tem que fazer, aquilo que a gente tem que entregar e atender, não fique comprometido em virtude de a gente estar batendo cabeça. Eu vou para que lado? E aí eu retomo com vocês o seguinte: ora, será que a gente vai ter o mesmo formato que nós tínhamos até então, por exemplo, da secretaria escolar, aquele formato tradicional, né? E como é que isso vai acontecer? Qual é o formato que a gente conhece? A figura da recepcionista, a figura da secretária escolar, enfim, responsável por todas as rotinas administrativas e burocráticas de memória do aluno e memória da instituição, os documentos e etc., né? Mas já ficou claro que tudo isso vai migrar para um outro ambiente, né? Vai migrar para que ambiente? Aqueles imensos arquivos que nós conhecemos vão ficar reduzidos a um computador, a um pendrive, a uma memória, né? E aí qual vai ser o papel dessa secretária? Será que essa secretária vai ter que se preparar para ser a secretária escolar e fazer aquele curso que ela fez até então, ou ela vai precisar de novas habilidades e de novas competências, né? Porque nós vamos ter, será que vai ser necessário propriamente que esse processo, por exemplo, quando se aproximar a questão das matrículas, esse processo de matrícula, ele vai acontecer presencialmente ou uma parte dele vai acontecer à distância e a sua confirmação, talvez na assinatura do contrato ou no ato da confirmação do pagamento, você tenha que comparecer simplesmente para confirmar uma operação que você já construiu 90% da sua casa e encaminhou para a escola, e a escola também construiu tudo isso através de um sistema integrado, né? Então, a secretária deixa de existir?
Não, a gente não precisa ficar apavorado, com medo, achando que agora, quando a escola voltar, vai todo mundo perder seu emprego. Não é, isso não vai acontecer, as coisas não vão acontecer dessa maneira. Agora, a gente também não pode imaginar que aquela secretária que trabalhava até então com uma determinada rotina vai continuar reproduzindo essa rotina. Isso também não vai acontecer. Na portaria vai ser a mesma coisa, no pátio vai ser a mesma coisa, ou seja, por exemplo, nós vamos ter o quê? Muito provavelmente esse sistema integrado de câmeras, onde você vai ter um profissional que vai conseguir monitorar esses espaços de convivência no momento em que você tem um intervalo, e com isso você libera o profissional para que ele possa atender de maneira individualizada aquele menino que se machucou, ou aquele menino que está puxando uma briga com o outro, ou aquele outro menino que teve um comportamento inadequado. Por quê? Porque você está tendo o suporte da tecnologia. Então deixa de existir o assistente de pátio? Não, não deixa de existir. Mas ele vai continuar fazendo ou trabalhando exatamente como ele trabalhava antes? Claro que não. Então essa reconfiguração, né, ela vai acontecer, na verdade ela já está em andamento, e nós que somos profissionais da educação em todas as suas dimensões, porque na dimensão pedagógica, em especial no caso do professor, esse processo já está acelerado, né? Até porque as aulas estão acontecendo à distância, né? Mas e os outros profissionais? Eles precisam começar a perceber essa correção de rota, né? Precisam fazer essa correção de rota e precisam urgentemente buscar se familiarizar, aqueles que não estão familiarizados, buscar se familiarizar com essas tecnologias, porque elas são muito simples, em grande parte até intuitivas, mas a gente tem uma tendência natural, eu estou incluído nesse universo também, a gente tem uma tendência natural a gerar um complicador porque ficamos na nossa zona de conforto. Vejam, já falei com vocês sobre 2 profissionais aí, o profissional da portaria, a secretaria com a recepcionista, mas a gente pode falar de outros tantos profissionais. Acho que um que é merecedor de destaque aí é o profissional relacionado com a tecnologia da informação e o profissional relacionado com a tecnologia educacional. Nós falamos sobre esses profissionais em ocasiões passadas, está aí registrado nos vídeos, né? Mas a abordagem agora é diferente. Por quê? Nós tínhamos aquela visão do pessoal da tecnologia da informação, que é o pessoal lá da informática. Chama o menino da TI para resolver o problema do meu computador que congelou, que apagou, não sei o que aconteceu, e ele também dá uma mãozinha aqui para ver, porque o professor não está sabendo como vai fazer com aquela aula para colocar ali na plataforma, no nosso sistema. Não é mais assim, né? A figura desse profissional ligado à tecnologia da educação, que é aquele que domina, né, os fundamentos da educação, da ciência da educação, para aplicá-los à ciência da informação, né, ele vai ser muito importante. Então a gente também precisa repensar o papel, ou pelo menos olhar para esse profissional e compreender que ele passa a ocupar um espaço também muito importante. Eu dei para vocês 3 exemplos assim bem elementares, saindo da dimensão exclusiva do professor em sala de aula. Primeiro, porque eu gostaria de deixar para vocês uma mensagem de esperança e de otimismo, não um otimismo desenfreado, irracional, não é isso, porque isso a gente chama de delírio, né? Mas um otimismo realista e com o pé no chão, que quer dizer o seguinte: quer dizer que o seu trabalho continua sendo importante se você está na portaria, se você está no pátio ou se você está na secretaria, mas você precisa fazer o seu dever de casa, você precisa abraçar esse desafio, né, para poder superá-lo, que é o desafio de você se ver inserido nesse mundo que é o mundo digital, porque é um mundo sem retorno, né? Não existe a possibilidade de a gente imaginar que nós vamos simplesmente voltar para um mundo onde as comunicações, as relações aconteciam como elas se desenharam até então, né? Então é uma mensagem de esperança na medida realista de que a gente tem que fazer a nossa parte, né? E é uma mensagem otimista na medida em que nós somos importantes para esse cenário, somos necessários, mas precisamos enfrentar um desafio
que eu fecho dizendo para vocês com uma mensagem final. Esse desafio, antes de ser da instituição, seja ela qual for, do tamanho que for e da natureza que for, esse desafio ele é pessoal. É preciso que você faça uma investigação com você mesmo, olhe para você mesmo, é uma relação intrapessoal, é de você para com você, né? E aí sim, a gente vai avançar e eu estou muito confiante nesse sentido e acredito em vocês. Então, gente, eu deixo aqui mais uma vez o meu abraço, o meu agradecimento e eu espero vocês no próximo vídeo. Um grande abraço.